Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou fazer esse videozinho rapidamente para mostrar para vocês a questão da nossa disciplina, tá? Então, ontem nós tínhamos tido uma aula, né, sobre comportamento empreendedor, características do comportamento e perfil empreendedor, tá? Como os alunos pediram para participar do CIEP, então eu deixei sem a aula, mas o conteúdo da aula de amanhã é assíncrono, que está aqui, está no dia 19/11, então eu trago para vocês o texto das 10 características empreendedoras, que é de uma apostila do Sebrae, preparada para trabalhar com universidades, com os cursos de gestão das universidades como um todo, né? Um curso de apoio, um livro de apoio ao professor. Então, tem fala sobre as características empreendedoras, como elas estão subdivididas, tá? E aí tem 2 vídeos explicativos. Um sobre as características empreendedoras e o outro também sobre só que ele é um vídeo da internet, tá? Não é uma videoaula, mas ele explica bem claramente como se organizam essas características. E também um vídeo do Sebrae falando sobre essas características empreendedoras, tá bom? Além disso, pessoal, tem aqui, eu deixei para vocês, a autoavaliação das características empreendedoras, que é um questionário, tá? Ele é um questionário assim, nesse modelinho aqui, tá? É em formato de Word, tem 3 folhas, e aí coloquei ali um vídeo explicativo de como vocês podem fazer para preencher essa autoavaliação e entender quais são as características empreendedoras que vocês têm mais fortes e as que têm menos fortes que precisam melhorar, tá? Não necessariamente precisa melhorar, né? Mas para quem quer empreender, para quem quer ter mais proatividade, para quem quer melhorar suas potencialidades, pode fazer e tentar identificar quais são os pontos positivos e negativos que tem da sua personalidade, tá bom? Em relação ao empreendedorismo, das características empreendedoras. Tá bom, pessoal? Então, essa aula é sobre isso. Eu quis fazer esse vídeo para explicar para vocês, tá? Qual é o funcionamento dessa disciplina. E agora também quero aproveitar e já explicar aqui, ó, as orientações do seminário Empreendedores da Tecnologia, tá bom? Então, nessa questão do seminário Empreendedores da Tecnologia, vocês vão utilizar o conhecimento que está aqui, ó, neste texto das 10 características empreendedoras. Por isso que essa aula eu queria fazer ela síncrona com vocês, tá? Mas não tem importância. Então, vocês olhem, leiam com atenção esse texto aqui, das 10 características empreendedoras, para ter base para fazer o seminário Empreendedores de Tecnologia, que vai ser que dia? Vai ser lá, dia 1º e 3 de dezembro, as apresentações, tá? Então, a orientação já está aqui para vocês. Tá? A apresentação, então, vai ser dia 1º e 3 de dezembro. O trabalho ele pode ser desenvolvido de maneira individual, em dupla ou grupo de no máximo 4 pessoas. O peso é 2 na média final, tá? Então, vocês deverão escolher e apresentar um empreendedor dessa lista aqui, pessoal. Aqui no mesmo Word, no final, tem a lista de empreendedores de tecnologia que deve ser utilizada. Então, tem o nome da pessoa e a empresa ao qual ele pertence. Ou ele pertence, ou ele criou essa empresa. Então, tá aqui, tá? Tem de tudo que possa imaginar. Tem na Microsoft, Apple, Pixar, Wikipedia, Linux, Facebook, o próprio www, né, o World Wide Web, tem PayPal, eBay, Yahoo, Tumblr, Amazon, Spotify, Netflix, Pinterest, Valve Corporation, tem a SpaceX e Tesla, WhatsApp, Tinder, Instagram, Telegram, TikTok, tá? Então, tem toda uma afinidade de empreendedores da tecnologia. São pessoas visionárias, né? Que normalmente costumam ter um pensamento muito à frente da sua época. Então, conseguir criar esses produtos que hoje são tão difundidos e consumidos pela população mundial, tá? Então, vocês vão escolher um empreendedor e vão contando um breve histórico da vida desse empreendedor e apresentar a empresa, tá? O local, quantas filiais, funcionários, apresentar a empresa como um todo. Você quer comentar a história da empresa, quais são os principais produtos, há quanto tempo ela funciona no mercado, enfim, dados gerais, tá? 2.
Neste trabalho, vocês deverão utilizar o material disponível na aula 6, do dia 19/11, tá? Que trata das características empreendedoras, em que vocês deverão identificar quais as características que o empreendedor da tecnologia possui, dizendo por quê. Olha, ele possui a característica correr riscos calculados, porque em determinado momento ele fez tal coisa. Ou ele tem busca de oportunidade de iniciativa, porque ele, no momento, por exemplo, o Mark Zuckerberg, quando estava desmotivado com a universidade, com as relações sociais dentro da universidade, ele foi lá e criou uma forma de se relacionar. Ele não criou o Facebook, ele criou uma forma das pessoas se relacionarem dentro da universidade. E aquilo se propagou de uma maneira impressionante, que é o que nós conhecemos hoje como Meta. Não é nem mais Facebook, né? Meta agora, tá? Então, nós temos explicar por quê, contextualizar a característica com a pessoa, em que momento da sua vida ela utilizou. Por exemplo, citar alguma ação, atitude do empreendedor, em que demonstrou ter capacidade de correr riscos calculados, que é um exemplo de característica empreendedora. Vocês devem identificar no mínimo três características empreendedoras que esses empreendedores possuem, tá? As apresentações elas vão ser realizadas dia 1º e 3 de dezembro de 2021. A ordem das apresentações será realizada por meio de sorteio. E as apresentações não deverão ultrapassar 10 minutos. Eu coloco mais ou menos 10 minutos, mas se passar não tem problema, né, pessoal? Não tem problema. Poderão ser realizadas por somente um integrante do grupo. Se quiser todo mundo apresentar do grupo, não tem problema. Mas se quiser um somente do grupo se responsabilizar pela apresentação, melhor. Porque até mesmo para não ficar abrindo o microfone, é muito microfone aberto, então só um apresenta, tá? Os slides das apresentações, eles devem ser enviados por e-mail para mim no dia da apresentação, tá? Momentos antes da aula iniciar. Que é por ele que eu vou fazer a avaliação também pela apresentação em aula, tá bom, pessoal? Então, essa é a lista, tá? Dos empreendedores. A lista, como é que nós vamos organizar essa lista? Como é que vocês vão escolher? Eu vou inserir essa lista lá no WhatsApp da turma, em que vocês devem colocar o seu nome ou o nome da dupla do lado, ou do grupo, tá? Aí fica empreendedor, empresa e nome do grupo. Os pedidos serão organizados por ordem cronológica. Então, quem pedir primeiro vai levar, tá? Então, não tem choro. Quem pedir primeiro leva. Tá bom, pessoal? E organizem direitinho para não ficarem uns fazendo pedido em cima dos outros que já pediram. Isso acontece muito, tá? Então, sempre usem a mesma lista para escrever os nomes, tá bom? Ali pelo WhatsApp. Copia e cola novamente, escreve seu nome do lado e cola de novo ali no WhatsApp. Basicamente é isso. Outra coisa também, pessoal. Eu deixei um template, tá? Como assim um template para apresentação? É um modelo de apresentação para que vocês não percam nenhuma informação. É isso que eu quero dentro da apresentação de vocês, tá? Não precisa inventar mais coisa, não precisa mudar os slides. Se quiser fazer um slide específico para a apresentação de vocês, também não tem problema, pode fazer, tá? Mas não é um fator limitador. Mas eu já fiz esse modelinho que aí fica mais fácil para vocês, inclusive, inserir só as informações. Então, aqui tem o título, tem a introdução, né, contextualização e apresentação do que vocês vão falar, qual é a empresa, qual é a pessoa, o empreendedor que vocês vão falar. Depois aqui apresenta o empreendedor, o nome dele, uma foto, tá bom, pessoal? Os dados, o nome da empresa, uma foto que representa a empresa, pode ser a logo, pode ser a loja física, o que vocês quiserem, tá? E os dados da empresa. E aí vocês vão falar sobre as características empreendedoras desses empreendedores. Então, aqui a primeira característica empreendedora. E aí vocês vão identificar a primeira característica que possui o empreendedor e citar exemplos de situações verídicas vivenciadas pelo empreendedor em que ele demonstrou possuir essa característica. Então, a primeira, a segunda característica e a terceira característica, tá? Vamos fazer uma conclusão contextualizando, tá? Essa questão das características empreendedoras e a importância dessas características para o desempenho, para a atuação desse empreendedor no ramo em que ele se encontra e também para o crescimento da própria carreira dele, tá? Para a consolidação dos produtos que eles criaram dentro do mercado, como global. E é isso, pessoal, tá? Tem um início, meio e fim a apresentação, tá bem organizado, bem estruturado, basta vocês inserirem os dados aqui e seguirem o cronograma, tá bom?
Qualquer dúvida, então, eu deixo com vocês que queiram mandar pelo WhatsApp, tá? Eu vou inserir esse vídeo no WhatsApp agora ali para vocês. E também já, em seguida, já vou passar, já vou inserir a lista dos empreendedores para vocês irem selecionando quais que vocês vão escolher para apresentar o seminário, tá? Não esquecendo, lá no Moodle está toda a orientação por escrito e também esse vídeo que eu vou colocar aqui para vocês, tá? É só assistir de novo, qualquer coisa pergunta lá no WhatsApp, certo? Tchau, tchau, então, pessoal. Até mais.